Povo da fé, quando eu vi esse vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu parei e pensei, será que é isso mesmo que eu estou vendo? Uma igreja reunida, pessoas dentro do templo, estrutura montada, telão, ambiente preparado, expectativa, emoção, torcida para assistir à convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo? O que estamos fazendo com o espaço consagrado ao culto a Deus? O que estamos chamando de igreja? O que estamos permitindo entrar num ambiente que deveria ser separado para oração, palavra, adoração, arrependimento, discipulado e presença de Deus? Porque uma coisa é um grupo de irmãos assistir a uma convocação em casa, em um salão social, em uma área de convivência, em um espaço comum, em um restaurante, em uma reunião informal. Outra coisa, meu amigo, é transformar o templo, o lugar de culto, em arquibancada de futebol. E é aqui que muita gente vai se incomodar, mas a pergunta precisa ser feita. A casa de Deus virou espaço para qualquer coisa? Eu vou colocar um trecho do vídeo aqui para vocês e vocês assistam comigo e olhem isso com muita atenção. Olha só que loucura. E daí que na sua igreja tem sala VIP? Na minha, a gente assiste a convocação da seleção brasileira. É assustador. Agora me diga, isso aqui parece um ambiente de oração? Ou parece um evento de torcida? Isso aqui parece um espaço preparado para buscar a Deus? Ou para acompanhar um acontecimento esportivo? Isso aqui parece uma igreja reunida para adorar? Ou uma torcida reunida para assistir uma lista de convocados? E mais, será que a gente perdeu tanto temor que já não consegue mais perceber quando o sagrado está sendo tratado como comum? Porque esse é o ponto, gente. O problema não é futebol, o problema é a banalização daquilo que é santo. O problema não é a seleção brasileira, o problema é quando a igreja começa a não saber mais a diferença entre culto e entre entretenimento, entre palco e casa de oração, entre comunhão cristã e torcida nacional. Jesus já enfrentou algo parecido, meu amigo, quando ele entrou no templo e viu que aquele espaço havia sido tomado por comércio, por interesses, por troca, por movimento humano, por gente usando o ambiente sagrado para outras finalidades. Ele não ficou em silêncio, não. Ele não disse, tudo bem, o importante é que as pessoas estão reunidas. Não, ele não disse, pelo menos o templo está cheio. Ele não disse, vamos aproveitar a oportunidade para fazer um evento mais atrativo. Não, Jesus fez um chicote e expulsou os cambistas, derrubou mesas e disse, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Preste atenção, Jesus não estava defendendo parede, Jesus estava defendendo o propósito. O problema não era apenas o prédio, o problema era o que aquele prédio representava. O templo tinha uma finalidade, meus irmãos, era lugar de culto, de reverência, de sacrifício, de oração, de encontro com Deus. E quando aquele espaço passou a ser usado para interesses que desviavam o seu propósito, Jesus reagiu com zelo. João 2 diz que os discípulos se lembraram da Escritura. O zelo da tua casa me consumirá. Será que ainda existe zelo pela casa de Deus? Essa é a pergunta. Porque muita gente chama zelo de religiosidade, chama reverência de exagero, chama temor de legalismo, chama santidade de radicalismo. Mas a Bíblia nunca tratou a casa de Deus como algo banal. A Bíblia nunca tratou o culto como entretenimento. A Bíblia nunca tratou um ambiente de adoração como se fosse qualquer auditório. É claro que no Novo Testamento a gente entende que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como se ele tivesse limitado a prédios. É claro que a gente sabe que o verdadeiro templo do Espírito Santo é o corpo do cristão. Paulo diz, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas isso não significa que os espaços dedicados ao culto possam ser usados de qualquer jeito. Se o nosso corpo, por ser templo do Espírito, deve ser tratado com santidade, quanto mais o ajuntamento da igreja deve ser tratado com temor. A igreja não é um clube, a igreja não é um centro de eventos, a igreja não é uma sala multiuso para qualquer moda do momento. A igreja não é extensão do estádio, a igreja não é ponto de encontro para a idolatria nacional.
A igreja é o povo de Deus reunidos para adorar ao Senhor. E quando esse povo se reúne num lugar de culto, o centro precisa ser Cristo. Inclusive, tem jogadores cristãos que dão testemunho, que glorificam a Deus, que reconhecem que dependem do Senhor. Isso é bonito. Isso pode ser até usado como exemplo de gratidão. Mas transformar um ambiente de culto em espaço para acompanhar convocação é outra coisa. E aí a gente precisa perguntar: onde está o limite? Hoje é a convocação da seleção, amanhã é a final do campeonato, depois é a premiação de música, depois é reality show, depois é debate político, depois é qualquer evento que atrai pessoas. E quando a gente percebe, a igreja já não sabe mais por que existe. Essa é a armadilha. Tudo começa com a justificativa aparentemente inocente. É só para reunir o povo, pastor. É só para criar comunhão. É só para criar uma estratégia. É só um momento emocional. É só uma forma de atrair pessoas. Depois a gente fala de Jesus. Mas a pergunta é: Jesus precisa ser usado como um complemento de evento ou ele é o centro da reunião? A igreja primitiva não precisava transformar o culto em espetáculo para ter poder, não, meu amigo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia temor em cada alma. Havia sinais, havia conversões, havia vida de Deus. Hoje, às vezes, parece que perdemos a confiança na suficiência da palavra, da oração e da presença de Deus. Então, começamos a importar qualquer coisa para dentro da igreja para ver se as pessoas vêm. Entretenimento, celebridade, estética de show, linguagem de palco, cultura pop, torcida, espetáculo, performance. Só que existe uma diferença entre usar linguagem acessível e mundanizar o culto. Existe uma diferença entre contextualizar e profanar. Existe uma diferença entre receber pessoas e substituir o propósito do ajuntamento. Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Essa frase precisa voltar para a mente da igreja brasileira. Nem tudo que não é pecado explícito convém ao culto. Nem tudo que é cultural convém ao templo. Nem tudo que atrai pessoas edifica. Nem tudo que dá engajamento honra a Deus. Nem tudo que viraliza tem a aprovação do céu. Às vezes a pergunta não é pode? A pergunta é convém? A pergunta é edifica? A pergunta é isso honra a santidade do ajuntamento? A pergunta é, isso aponta para Cristo ou desvia a atenção dele? Porque o perigo não está apenas em fazer algo errado de forma escancarada. Às vezes, o perigo está em fazer algo aparentemente leve, mas que vai deslocando o centro aos poucos. A igreja deixa de ser casa de oração e vira casa de programação. Deixa de ser lugar de arrependimento e vira lugar de experiência. Deixa de ser espaço de temor e vira espaço de entretenimento. Deixa de ser ambiente de glória e vira ambiente de distração. E tudo isso em nome de atrair pessoas. Mas atraí-las para quê? Se a pessoa entra na igreja e encontra a mesma ansiedade do mundo, a mesma torcida do mundo, a mesma distração do mundo, a mesma idolatria do mundo, a mesma paixão do mundo, qual é a diferença? Onde está o contraste? Onde está a santidade? Onde está a separação? Onde está a luz? Jesus disse que nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Uma igreja que tenta parecer como o mundo para ganhar o mundo, pode terminar sem conseguir oferecer ao mundo aquilo que ele realmente precisa. Que é a presença de Deus, que é a palavra, que é o arrependimento e a salvação. O mundo não precisa de uma igreja que imita estádio. O mundo precisa de uma igreja que carrega a presença de Deus. O mundo não precisa de um templo com cara de torcida. O mundo precisa de uma casa de oração. O mundo não precisa de crentes que se emocionam mais com convocação do que com conversão. O mundo precisa de cristãos que choram por almas, que intercedem por famílias, que pregam Cristo, que vivem em santidade. E aqui eu quero tocar em algo delicado. O Brasil é um país apaixonado pelo futebol. Em época de Copa, muita gente muda a rotina, veste camisa, pinta rosto para o trabalho, se reúne com família, vibra. E isso faz parte da cultura do Brasil. Mas nós cristãos precisamos ter cuidado
para não transformar isso em idolatria. Idolatria não é apenas se ajoelhar diante de uma imagem. Idolatria é quando algo ocupa o coração ou um lugar que pertence a Deus. E quando uma igreja reúne pessoas num templo para assistir convocação de seleção, a pergunta precisa ser feita: será que a nossa emoção por futebol não está recebendo espaço que deveria ser reservado ao temor? Talvez alguém diga: ô pastor, mas é só uma convocação. Tudo bem, mas é justamente por ser só uma convocação que assusta. Porque se para uma convocação já estão usando espaço de culto, e o que mais vão justificar daqui a pouco? A Bíblia mostra que Deus sempre levou a sério a diferença entre o santo e o comum. Em Levítico 10, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho diante do Senhor, algo que ele não havia ordenado. E foram julgados por isso. Depois disso, Deus disse a Arão que era necessário fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E esse princípio é sério. Deus quer que o seu povo saiba discernir. Nem tudo pode ser misturado, meu irmão. Nem todo fogo pode ir para o altar. Nem toda empolgação humana é adoração verdadeira. Ezequiel 44 fala de sacerdotes que deveriam ensinar o povo a discernir entre o santo e o profano. Veja que isso era função espiritual, ensinar diferença. Hoje, parece que muitos líderes já não querem ensinar diferença, porque diferença incomoda, separação incomoda, santidade incomoda, reverência incomoda. Mas sem discernimento entre santo e comum, a igreja vira qualquer coisa. E é isso que me preocupa. Porque quando um templo abre para uma convocação de Copa, talvez muitos digam: que exagero criticar isso, pastorzinho. Mas eu enxergo algo mais profundo. A dificuldade da igreja moderna de preservar o sagrado. Tem igreja que não sabe mais ficar em silêncio diante de Deus. Tem igreja que precisa de, muita gritaria, muita bagunça, brincadeiras, talk shows, piadinhas, trends, desafios, celebridades, palco, ambiente instagramável, experiência de marca. Nada disso é pecado por si só. O problema é quando tudo isso começa a substituir o peso da glória. A presença de Deus ficou leve demais para muita gente. O altar virou cenário, o culto virou programação e o sermão virou conteúdo. O membro virou público, a igreja virou plataforma. E agora, em alguns lugares, o templo vira sala de transmissão de convocação de futebol. Pastores, obreiros, dirigentes, líderes de jovens, líderes de mídia, líderes de eventos. Cuidado com a pressão para viralizar, hein? Cuidado com a tentação de parecer moderno. Cuidado com a ideia de que tudo que chama atenção é bom. Cuidado com o pensamento de que se lotou, Deus aprovou. Nem todo ajuntamento cheio é avivamento. Nem toda emoção é presença. Nem toda repercussão é fruto espiritual. Às vezes viraliza porque é fogo estranho. Às vezes dá audiência porque é polêmico. Às vezes chama atenção porque ultrapassou os limites. E uma igreja não pode medir as suas decisões apenas por engajamento. A pergunta não deve ser: isso vai viralizar? A pergunta deve ser: isso glorifica a Deus? A pergunta não deve ser: as pessoas vão gostar? A pergunta tem que ser: Cristo é honrado? A pergunta não deve ser: isso vai atrair jovens? A pergunta tem que ser: isso vai formar discípulos? Aleluia! Porque atrair sem formar é perigoso. Divertir sem discipular é vazio. Encher templos sem gerar arrependimento é ilusão, meu amigo. Jesus não disse: ide fazer eventos. Ele disse: ide e fazei discípulos. Discípulo não é consumidor de experiência religiosa, não. Discípulo é alguém que aprende a obedecer a Cristo. E discipulado envolve ensino sobre prioridades. Envolve ensinar que Deus vem antes da paixão nacional. Envolve ensinar que templo não é lugar para qualquer coisa. Envolve ensinar que coração precisa ser guardado contra a idolatria. Envolve ensinar que diversão tem lugar, mas não pode tomar o lugar do culto. A igreja pode ter comunhão, pode ter alegria, pode ter convivência, pode ter atividades sociais, pode ter esporte, pode ter projeto, pode ter refeições, pode ter eventos,
mas precisa saber distinguir o que é culto, o que é comunhão, o que é estratégia social e o que é entretenimento. Quando tudo se mistura, a identidade se perde. E quando a identidade se perde, a igreja pode até continuar funcionando, mas deixa de ser sal. Eu imagino os apóstolos olhando para essa igreja de hoje e perguntando: onde está a oração? Onde está o quebrantamento? Onde está o temor? Onde está o arrependimento? Onde estão as lágrimas pelos perdidos? Onde está a doutrina? Onde está a santidade? Onde está o zelo pela casa de Deus? Atos 2 diz que havia temor em cada alma. Será que ainda há temor em nossas reuniões? Ou há apenas programação? Atos 4 mostra a igreja orando e o lugar tremendo. Hoje, às vezes, o lugar treme pelo som, pela festa, pela torcida, pela emoção, mas não pela presença de Deus. E isso tem que nos preocupar. Eu não estou dizendo que toda igreja precisa ser fria, silenciosa, sem alegria. De forma nenhuma. O povo da fé não é assim. A presença de Deus também traz alegria. Davi dançou diante do Senhor. Os salmos falam de júbilo, celebração, instrumentos, palmas, cânticos. Mas a alegria bíblica não é banalidade. A celebração bíblica não é mundanização. O júbilo bíblico é centrado no Senhor. A diferença está no centro. Se o centro é Cristo, a alegria é a adoração. Se o centro é entretenimento, a alegria vira distração. E nesse caso dessa convocação, qual era o centro dessa reunião aqui? Era Cristo ou a lista da seleção? Essa pergunta tem que ser feita. E não é para condenar pessoas não, tá? É para despertar a igreja. Porque talvez muitos irmãos que estavam ali sejam sinceros, amem Jesus, sirvam a Deus, frequentem a igreja com o coração limpo. O problema não é atacar pessoas, o problema é discernir práticas. O problema não é humilhar uma comunidade, nem estou fazendo isso. O problema é perguntar se esse modelo revela uma tendência maior. A igreja brasileira está perdendo o senso do sagrado e eu creio que essa pergunta tem que ser feita. Porque uma igreja sem senso do sagrado fica vulnerável a tudo. Hoje aceita futebol no templo, amanhã aceita qualquer show, depois aceita qualquer linguagem, depois aceita qualquer doutrina, depois aceita qualquer espírito. Tudo em nome de ser relevante. Mas a igreja não foi chamada para ser relevante do jeito do mundo. A igreja foi chamada para ser fiel. Relevância sem fidelidade é sedução. Fidelidade pode até parecer menos atraente, mas carrega a aprovação de Deus. E se temos que escolher entre agradar a cultura e honrar a Deus, a escolha de um cristão verdadeiro precisa ser clara. Eu quero encerrar esse vídeo, essa live, lembrando novamente das palavras de Jesus. A minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração, não casa de distração, não casa de entretenimento, não casa de torcida, não casa de espetáculo, casa de oração. E talvez a igreja brasileira precisa voltar para essa frase. Talvez antes de perguntar como atrair mais gente, precisamos perguntar como que eu atraio a presença de Deus. Talvez antes de montar eventos criativos, precisamos restaurar o altar. Talvez antes de colocar qualquer coisa no telão, precisamos voltar a colocar a palavra no centro. Porque uma igreja pode até reunir pessoas para ver convocação. Mas será que consegue reunir pessoas para orar de madrugada? Consegue reunir pessoas para interceder por almas? Consegue reunir pessoas para jejuar? Consegue reunir jovens para estudar a Bíblia? Consegue reunir famílias para clamar por santidade? Essa é a pergunta que dói. A igreja que se empolga com convocação, se empolga com conversão? A igreja que para ver jogador convocado, também para chorar por pecador perdido? A igreja que vibra com lista de seleção, vibra com o nome escrito no livro da vida? Porque no fim, meu amigo, existe uma convocação muito mais importante do que a convocação da Copa. Existe a convocação do reino. Jesus está chamando pessoas ao arrependimento. Jesus está chamando a sua igreja à santidade. Jesus está chamando os seus servos à vigilância. Jesus está chamando uma geração para sair da distração e voltar ao altar. A Copa passa, o futebol passa, a fama passa, os jogadores passam, as seleções passam, os estádios passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha correto uma igreja usar o templo para assistir à convocação da seleção brasileira?
Você acha que isso é apenas comunhão ou que revela a perda de reverência? Você acredita que a casa de Deus precisa ser separada para as coisas de Deus? Ou acha que os cristãos estão exagerando? Comenta aqui abaixo, aqui no chat também. E se esse vídeo fez você pensar, compartilha com alguém que precisa refletir sobre o que estamos fazendo com a igreja do Senhor. Porque Jesus não morreu para levantar clubes religiosos. Ele morreu para formar uma igreja santa, separada. Que Deus devolva reverência aos nossos cultos. Que Deus ensine a discernir entre o santo e o comum. E que antes de qualquer convocação desse mundo, a nossa maior alegria seja saber que fomos chamados por Cristo para pertencer a um reino que jamais terá fim. E agora eu quero abrir o meu coração com você e te levar a enxergar algo que vai muito além de números, projetos ou ações sociais. Eu quero te apresentar vidas, histórias, crianças, famílias que hoje existem, respiram, sonham, porque alguém decidiu se importar. O projeto Povo da Fé África, Ribeirinhos da Amazônia, não é apenas uma missão, é uma resposta ao chamado de Deus. Nós assumimos algo que poucos têm coragem de assumir, a paternidade espiritual, emocional e também prática de mais de 5.000 crianças. É isso mesmo, mais de 5.000 vidas que hoje têm um nome, têm cuidado, têm direção. Crianças que antes não tinham quem chamar de pai, hoje sabem que não estão sozinhas. A Bíblia diz no Salmo 68, versículo 5, que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. E quando nós decidimos agir, nós estamos simplesmente manifestando o coração do próprio Deus na terra. Desde que esse projeto começou, nós não ficamos apenas nas palavras. Nós fomos para a prática mesmo. Já construímos mais de 2 dezenas de casas, casas de verdade, para órfãos e viúvas que antes não tinham um teto digno. Lugares que antes eram marcados pela dor, hoje são ambientes de esperança. Mas nós entendemos algo muito importante. Não basta apenas ajudar, é preciso transformar. Por isso nós fomos além. Implantamos uma grande horta com mais de 2 alqueires de terra. E ali não nasce apenas alimento, nasce dignidade, nasce sustento, nasce independência. Porque nós não queremos criar dependência, nós queremos gerar transformação. Como está escrito em Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E nós levamos isso a sério. Criamos escolas profissionalizantes. Uma escola de carpintaria, onde homens aprendem a construir não só móveis, mas também um novo futuro. Uma escola de costura, onde mulheres encontram renda, propósito e autoestima. Uma escola de barbeiro, onde jovens descobrem que podem viver com dignidade através do próprio trabalho. Nós não damos apenas o peixe, nós ensinamos a pescar. E isso muda tudo. Além disso, furamos poços artesianos, levando algo que muitos de nós temos todos os dias e nem percebemos o valor. Água limpa, água que cura, que preserva e que salva vidas. E agora, estamos dando mais um passo de fé. Construindo uma escola que vai ensinar o letramento, mas também algo ainda mais poderoso, que é a palavra de Deus. Porque não adianta apenas formar pessoas instruídas. Precisamos formar pessoas com valores, com fé, com propósito. A Bíblia diz em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não vai se desviar dele. E é isso que nós estamos fazendo, gente. Estamos plantando sementes eternas. E não para por aí, povo da fé. Aqui no Brasil, nos Ribeirinhos da Amazônia, dezenas de famílias são atendidas todos os meses. Lugares de difícil acesso, esquecidos por muitos, mas não esquecidos por Deus. Levamos alimento, cuidado, atenção e principalmente esperança. Agora eu quero falar diretamente com você. Sim, com você que está me assistindo. Nada disso acontece sozinho. Cada casa construída, cada criança alimentada, cada poço perfurado, cada vida alcançada, tudo isso só acontece porque alguém decidiu se posicionar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9, 7, que Deus ama aquele que dá com alegria. E eu te pergunto, o que Deus tem colocado no seu coração nesse momento? Talvez você nunca tenha ido até a África e também nunca tenha pisado na Amazônia, mas hoje você tem a oportunidade de estar lá através da sua generosidade. Você pode ser resposta de oração, você pode ser o milagre que alguém está esperando.
Em Provérbios 19:17 está escrito: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Olha que coisa forte. Quando você ajuda alguém em necessidade, Deus considera como um empréstimo feito a ele. E Deus nunca fica devendo. Hoje eu te faço um apelo. Não ignore essa oportunidade. Não endureça o seu coração. Seja parte disso. Seja alguém que decidiu não viver apenas para si mesmo, mas viver para um propósito maior. Enquanto muitos estão preocupados apenas com o que podem ganhar, nós estamos levantando pessoas que querem fazer a diferença. E talvez essa pessoa seja você. Ajude-nos a continuar. Ajude-nos a construir mais casas. Ajude-nos a alcançar mais crianças. Ajude-nos a levar água, alimento, ensino e a palavra de Deus. Porque juntos nós estamos escrevendo histórias que vão ecoar na eternidade. E lembre-se, o bem que você faz aqui, Deus registra lá no céu. Que Deus toque profundamente o seu coração e que você responda a esse chamado. Os dados para você contribuir está aparecendo aqui abaixo na tela, que é o nosso CNPJ do Ministério Povo da Fé, 44522-344-1000 contra 36. E o WhatsApp, que também é uma chave Pix, 16 99779 5404, ambos de uma conta jurídica do Banco Nubank. Faça sua semente, abaixo aqui na descrição tem outros dados, contas bancárias para você fazer a sua semente e será uma grande bênção na vida dessas crianças. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Não saia sem antes deixar o teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família e a cidade onde você mora, porque à meia-noite eu e minha esposa estaremos de joelhos orando pela sua casa, pela sua família e pela sua vida no nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos para cima. Ô glória!